Então, vamos lá, né, turma? Aqui, verbo e definição, ok? Então, o verbo é a palavra que é indicação, ou seja, praticada ou sofrida pelo sujeito, é fato de que um sujeito participa ativamente, estado ou qualidade do sujeito e fenômeno da natureza, ok? Nós temos algum exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Os empresários reuniram-se com o governador. Essa frase é uma ação, tá? Então, temos o verbo aí de ação, ok? Os negócios foram cancelados pelas empresas. Outro verbo de ação, tá? Os servidores públicos precisam de auxílio. Aqui é um fato, tá? As escolas estão avançadas. Aqui é um estado, é como as escolas estão, tá? O menino está triste. Aqui é uma qualidade, é como essa criança está também, tá? Chove muito nesta região. Aqui é um fenômeno da natureza, ok? Então, coloquei aqui os exemplos, tá? De ação, fato, qualidade, estado e fenômeno da natureza para que vocês possam compreender melhor essa definição do verbo, tá? Vamos observar agora, turma, aqui esse quadro, tá? Aqui tem os verbos, né, com as suas terminações, tá? Então, nós temos a primeira conjugação, que é os verbos terminados em AR. A segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR, tá ok? Vamos só fixar aqui, tá, turma, essas conjugações. A conjugação de um verbo é o conjunto de todas as suas formas. Então, nós temos a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação, como nós vimos anteriormente, tá? Então, a primeira conjugação são os verbos terminados em AR, como nós vimos, né? Então, temos o exemplo amar, saltar, cantar. Percebam que a finalização dessas palavras é AR, ok? Temos a segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, né? Exemplo aí, escrever, viver, né? Correr, certo? Então, essas finalizações são terminadas em ER, ok? E temos a terceira conjugação, né? Que são os verbos terminados em IR. Exemplo, partir, dormir, sentir, sorrir, tá? E o verbo também, turma, ele pode flexionar quanto ao tempo, tá? Então, nós temos o presente, o passado e o futuro, certo? Colocando aqui porque a atividade vai abordar também a flexão do verbo quanto ao tempo, certo? Então, quanto ao tempo indica o momento em que se dá o fato, né? Expresso pelo verbo, nos três tempos naturais, né? Presente, o passado e o futuro, ok? Então, no presente, em tese, o fato ocorre no momento em que se fala. No passado, pretérito, né? Em tese, o fato ocorreu antes do momento em que se fala. E no futuro, em tese, o fato ocorre após o momento em que se fala, ok? Então, esses são os três tempos, né, naturais da flexão do verbo, ok? Então, turma, vocês vão estar realizando a atividade da página 166, tá? Em que vai estar apresentando para vocês, né, as finalizações, as terminações, né, quanto ao verbo da primeira, segunda e terceira conjugação e também na flexão do verbo quanto ao tempo, no presente, passado e futuro. São perguntas bem simples, tá, que vocês podem resolver de acordo com essas orientações aqui, tá? E na página, turma, 167, nós temos as palavras com an, ran ou rão, né? No caso aí, né, o ão e o an, né, que são as finalizações, né, no passado e no futuro, tá? Então, a dica aí que eu dou para vocês, esse ão, futuro, e o an, né, o am, né, passado, eu coloquei um exemplo aí bem prático, né, as crianças comeram muito no lanche, pois sabem que amanhã comerão menos, tá? Então, as palavras que vocês visualizarem, que se tiver esse alt no final, né, vocês vão saber que ela está no futuro, né? E finalizada com AM, vocês sabem, né, que estará no passado, ok?
E então, lá na página 167 tem uma atividade onde vocês vão organizar as sílabas, tá? Para vocês descobrirem as palavras e escrever se elas estão indicando o passado ou o futuro, tá? É uma atividade bem simples e prática para vocês realizarem, ok? Vamos só fixar aqui, tá, turma? O an, esse an, né? O aoti, o futuro, tá? E o am, passado. Usa-se o an se o verbo estiver no futuro. Exemplo, dirão, sentirão e ouvirão, tá? E usa-se esse an, né, am, se o verbo estiver no passado. Exemplo, falaram, disseram, ouviram, tá? Lá na segunda questão, certo? Vocês vão encontrar o caminho em que todos os verbos representam o tempo futuro, tá? Encontrando, vocês vão pintar esse caminho, ok? E depois vocês vão copiar todas as palavras do caminho nas linhas lá embaixo, tá? Então, essa atividade ela tá bem prática, bem simples para vocês realizarem. Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem. Uma ótima atividade.